nobres pares, recentemente o Brasil foi reconhecido por 5 países que nós vivemos atualmente numa ditadura do judiciário. São eles Estados Unidos, Argentina, Espanha, Polônia e recentemente a Itália. E aí, se você me diz, Camilo, por que você está dizendo isso? Primeiro, porque é um fato. Segundo, ontem nós vivemos um dos piores momentos na falsa democracia deste país. No final da semana passada, homicidas, estupradores, traficantes foram colocados em liberdade com a famosa saidinha para visitarem os seus filhos ou visitarem os seus pais, dependendo da situação. E o ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, não tem esse direito. O homem que não está com seu nome na lista de Daniel Vocaro, não está com seu nome na lista do Petrolão, não está com seu nome na lista do Mensalão, mas é o único que está preso, sem cometer nenhum crime. Quando alguém que estava preso em outrora recente e condenado por 3 instâncias da Justiça Federal, por unanimidade, essa mesma pessoa teve porta-vozes, escrevia cartas, recebeu 35 mil cartas e concedeu entrevistas. Quando o atual presidente da República vetou na lei esse escárnio da legislação brasileira, da saidinha, sabe qual foi a fundamentação deles? Questão humanitária. E eu pergunto, para o ex-presidente Jair Bolsonaro, está havendo a questão humanitária? Atualmente, nós estamos passando pelo maior rombo da história do Brasil nas contas públicas. E aqui eu quero passar alguns dados para que tenham ciência do que estou dizendo. Recentemente, na Câmara Federal, no Congresso Nacional, o Partido dos Vermelhos votou contra a PEC que reduz o IPVA em até 75%. Gigante brasileira de embalagens, dona de mais de 30 fábricas, sinaliza a instalação de unidade de produção no Paraguai. É um orgulho muito grande para nós brasileiros que nós tivemos um ministro da Economia que, além de ser um ministro que destruiu a economia brasileira, foi o melhor da economia do Paraguai. Ele é um grande ministro da economia do Paraguai, porque as empresas estão quebrando aqui, estão falindo, estão saindo do Brasil e indo para o Paraguai. Bradesco fecha 346 agências e elimina mais de 3 mil empregos em apenas 12 meses. A Toyota encerra a fábrica em Indaiatuba e demite 1.500 trabalhadores após 28 anos de operação. Governo Lula, no Nordeste, empresa de fertilizantes anuncia paralisação de fábrica na Bahia e prevê demissão de 500 funcionários. A Michelin Pneus fecha a fábrica
com mais de 70 anos e demite centenas de trabalhadores. Maior empresa de lã de vidro do Brasil fecha a fábrica após 70 anos e afeta mais de 100 famílias com demissão em massa. Land Rover encerra a produção no Brasil e marca o fim de uma era automotiva após 10 anos de operação. As fábricas chinesas que estão se instalando aqui no Brasil, além das chicotadas, brasileiros também não podiam nem ir ao banheiro em fábrica comandada por chineses, segundo denúncia. Grupo Mateus fecha 28 lojas e demite 6.600 funcionários na região Nordeste. Mais de 230 empresas brasileiras migraram para o Paraguai. Estamos diante do maior cenário de desemprego e falência de fábricas no Brasil. Devido à inflação, o real é de 87% do poder de compra. R$100 hoje equivalem a R$12,71. E ainda tem gente que acredita naquela teoria marxista. Marx teve 7 filhos. 4 morreram de fome e 2 se suicidaram. Nunca trabalhou na vida. Olha a teoria de quem? Nunca trabalhou na vida e sempre foi sustentado pela sua esposa burguesa e por um amigo burguês, explorador e dono de fábricas. Mas ele inventou uma teoria de como cuidar do mundo, mesmo nunca tendo cuidado nem da própria casa. Essa é a teoria que os esquerdistas usam. Eu queria, para finalizar, dar alguns dados muito importantes para que vocês gravem isso. Sempre quando eu falo algo, antes eu estudo. Gravem o que eu estou dizendo. Estamos com uma queda de 5,4% no varejo no primeiro semestre. Indústria em queda. Maior carga tributária da história do país. Cerca de 2,7 milhões de pessoas na fila do INSS. Cerca de 80,4% de famílias endividadas. Segundo o maior juro real do planeta. Apenas 12% das obras destinadas à educação entregues. Esse governo se negando a classificar as organizações criminosas e terroristas, que é o PCC, que eu já qualifico como terrorista, mas ele não aceita qualificá-las como terroristas. Esse é o resultado de um desgoverno que iniciou em 2003 e foi até 2015. Na metade de 2016, um pouco. Depois foi o PMDB, que foi até 2018. De 2019 a 2021, foi o PSL com Jair Messias Bolsonaro, e 2022 ele foi para o PL. E os vermelhos voltam de 2023 até agora 2026. Por isso que estamos amargando essas derrotas. E sabe qual a nossa expectativa? Recentemente, o chefe dos vermelhos disse: se eu fosse presidente, teria salvo 80% das pessoas. Ele disse da Covid.
Ele diz: se eu fosse presidente, teria salvo 80% das pessoas. Essa fala dele está na CNN. Mas na Gazeta do Povo, realidade. Dengue supera a Covid-19 em número de mortes no Brasil em 2024. Eu estou falando 2024, eu não estou falando 2026. Povo brasileiro, povo do meu estado do Espírito Santo, povo da minha cidade Caraceca, você que está me ouvindo. Essa eleição é um divisor de águas para esse país. Por favor, não vote em candidato a deputado estadual, deputado federal, senador, governador e principalmente presidente que estejam filiados a partidos vermelhos ou que sejam candidatos vermelhos. Porque eu sempre tenho dito, ou o Brasil acaba com a esquerda, ou a esquerda vai acabar com o Brasil. Esse ano é o ultimato. Pensem nisso antes que seja tarde demais. Muito obrigado. Boa tarde a todos.